assim, o BPC, ele é pago a crianças que tenham qualquer tipo de incapacidade ou impedimento de longo prazo, que em relação a elas, crie barreiras que elas não possam ter uma vida normalmente como outras crianças têm. Então não é só o autismo, qualquer problema Hum, de que uma criança venha a ter, isso pode gerar um direito ao benefício, desde que ela faça parte de uma família de baixa renda, sim. não é? Então nesse caso ela vai ter esse direito. O autismo ele pode gerar o direito ao BPC, por uma criança, assim, em favor de uma Não é um criança. fato certo. Não é um fato certo, inclusive está tendo uma discussão hoje jurisprudencial quanto a isso, que vai ter que ser definido, porque nós temos uma lei federal que incluiu qualquer grau de autismo como um tipo de deficiência. Aí o que é que se está discutindo? Se por posição de lei autismo é deficiência, então não precisaria nem de perícia na criança para verificar se ela tem direito ao benefício de prestação continuada. Bastaria checar a questão da renda Uhum. e se é certo que ela tem o autismo, isso por si só já geraria o benefício, ainda que não seja feita uma análise sobre o grau de severidade daquele autismo. Olá, mais um Pode Falar em Direito, comigo Fefe Feliciano, do FJR Produções Estúdio. Para a gente é um prazer, uma alegria, uma felicidade contar com a presença de vocês que nos acompanham. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe no TikTok, no Quai, Spotify. Em breve, né, como eu já disse, estaremos no Red Note. E estamos aqui com mais um episódio de Papo Entre Irmãos, no qual eu e o Foca, Manuel Florencio, né, vamos debater algum assunto de relevância jurídica, no momento em que a gente procura, de alguma forma, não é, ajudar as pessoas, transmitir informações que possam auxiliá-los, né, ou auxiliá-las, né, em relação aos seus direitos. E aí, Manuel Florencio, que alegria mais uma vez ser entrevistado por você, Opa. irmãozinho. Maninho, é um prazer estar aqui com você, certo? Eu trago para você a provocação dessa nossa semana, que assim, para dando continuidade a um tema que foi muito comentado, que a gente teve uma boa visualização no ano passado com o doutor Eduardo, que a gente manda aqui um abraço, que é a questão previdenciária, Certo. certo? Para esclarecer algumas dúvidas que tiveram, que foram colocadas em comentários, e ampliar mais esse assunto, que eu acho que é de um interesse geral para qualquer trabalhador e qualquer pessoa que precise de Sim, algum benefício, né. Assim, para a gente ser preliminar, né, o que de fato é a responsabilidade do INSS? O que é que ele certo. faz? Ele é só responsável por aposentadorias? O INSS ele é uma autarquia federal que tem por missão administrativa, não é, otimizar de uma forma eficiente, gerenciar a concessão de benefícios previdenciários e também assistenciais. Sim, Não então todos, mas alguns. aposentadoria e benefícios. Assim, os benefícios da Previdência como um todo, não é? E também um grande carro-chefe do INSS é o benefício de prestação continuada, que muita gente chama como se fosse uma espécie de aposentadoria, mas não é. Uhum, Parece, mas não é. Né? Como o doutor Eduardo falou no encontro dele, né? Mas depois a gente vai abordar com detalhes sobre isso. Mas, em resumo, o INSS ele tem por missão gerenciar os benefícios previdenciários e alguns assistenciais para as pessoas do nosso país, não é? Muitas vezes você pode ser vítima de uma contingência, você que trabalha, hum. de uma contingência que vai te impedir de trabalhar. Sim, uma doença, por Então, exemplo. o seguro social, idade avançada, uma doença, Uhum, ou então você, assim, Deus o livre, né, ser preso, aí seu dependente eventualmente poder receber um auxílio reclusão. Então, assim, a questão do INSS é tentar gerenciar e administrar benefícios que são pagos a título de um seguro social, para sim. que se acontecer certos eventos na sua vida que te impeçam de ter tua renda, tu vai poder receber alguma renda paga pelo Estado, paga pela Previdência Social. Certo. Os benefícios previdenciários propriamente ditos, veja só que interessante, eles não se tratam de um favor e não se tratam de uma generosidade do poder público, não é? Os benefícios previdenciários eles são pagos considerando que você contribuiu todo mês, às vezes não é do seu bolso que você tira, às vezes pode ser seu empregador que tem essa obrigação. Porque quem paga a previdência social, Hum. muitas vezes, quem tem essa responsabilidade de encaminhar para o poder público o valor das contribuições, Hum. não é nem o O empregado, trabalhador, é o empregador o que faz empregador. isso. Em alguns casos é o próprio Hum. contribuinte, é o próprio prestador de serviço.
Mas onde é que eu estou querendo chegar? Hum. Que o benefício previdenciário não se trata de um presente, de um prêmio, de uma generosidade ou de um É uma favor prestação de que o poder serviço. público. Não. É um seguro obrigatório. Mas é um seguro. Seguro. Imagine que você vai fazer um seguro de um carro, você não paga lá o valor lá Da tua mensalidade. do prêmio, sei lá, da parcela, Uhum. para ao final se surgir um sinistro, você poder ter aquele Aquela prejuízo reserva. reparado. Uhum. Sendo que você faz isso contratualmente. Se você quer fazer o seguro do carro ou não, seguro da casa ou não, seguro da moto ou não. O INSS é um seguro obrigatório. Até quem não é assim empregado, é um autônomo, não é? Ele tem a obrigação de pagar esse tributo. Uhum. Não é? Ele tem assim, ele mesmo tem que gerar suas guias, fazer seu cadastro caso não tenha. Isso é um dever de todo mundo. De maneira tal que quando surge um problema que te impede de trabalhar, aí você tem o direito de pedir do poder público, de pedir do INSS o benefício correspondente àquela contingência que você sofreu. E essa contingência pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser a idade avançada, Uhum. enfim, pode ser uma gestação. E é o que vinha para minha pergunta, assim, então, quem é que vai procurar esses benefícios? Como é que a gente tem a noção de que, Sim, eu tenho um direito a ser tomado de volta, sim. restituído do Os INSS? benefícios previdenciários, irmãozinho, todos os trabalhadores têm direito. Hum. Agora sim, eles só vão ser realmente pagos se você tiver contribuído. Sim. Alguns desses benefícios vão exigir carências, né? Que você pague, assim, trabalhe algum período mínimo para poder gerar direito ao benefício. A aposentadoria exige uma carência de muitos anos de contribuição. Sim. Não é? Um auxílio-doença, nas doenças que não dispensam carência, que são algumas, que são doenças mais graves, você tem que ter 12 meses de contribuição. Uhum. Não é? Um mínimo de 12 meses de Tem- contribuição, né? e alguns não tem nenhuma carência, É. dependendo do benefício, alguns não tem nenhuma carência. Mas, em resumo, você tem que cumprir algum período de trabalho, varia de benefício para benefício, e se for por Uhum. incapacidade de doença ou algumas doenças. Mas todo indivíduo que trabalha tem essa obrigação de contribuir para o INSS. A única pessoa que não tem a obrigação de contribuir e que mesmo assim vai ter direitos previdenciários, mas não todos, mas vai ter alguns direitos previdenciários, é o trabalhador rural de subsistência, Sim. ou então o pescador artesanal, também de subsistência. Porque esses indivíduos eles vão ter que comprovar apenas que exercem essa atividade singela e que vivem disso, e aí vão ter uma certa proteção previdenciária. Vão ter algumas restrições comparado com o trabalhador normal. Isso é o fundo rural? Coisa do Antigamente tipo, é isso? chamavam É. assim. Antigamente chamavam assim, mas é a única possibilidade de você ser um trabalhador que não vai ter obrigação de contribuir. Sim. Quem é empregado de alguém contribui, mas quem tem a obrigação de pagar é o empregador. Pagador. Se você é empregador doméstico, sempre que você gera o I-social Uhum. para pagar a contribuição previdenciária do seu empregado doméstico, vai estar lá no boleto o que cabe ao empregador pagar e o que cabe ao empregado pagar. Uhum. E qualquer vínculo de emprego seletista, não é? Quem tem essa responsabilidade é o empregador. Essa informação é importante porque, em princípio, se você preencher os requisitos do benefício, né, muitas vezes pode ser o período de carência e ter surgido a contingência, você chega lá no INSS para pedir o benefício. Se o INSS identificar que não teve com a contribuição, a primeira opção do INSS é não pagar o benefício, é para não contribuiu. Você Uhum. tinha a obrigação, mas Não contribuiu, preencheu os requisitos. você não pagou as contribuições. Uhum. Mas se a obrigação era do teu empregador, o INSS vai ter que pagar. Eita. Aí depois o INSS pode cobrar do empregador Vai os acionar. meses. E isso é sério. Isso é sério. Além do INSS poder cobrar, INSS, Poder Público, a PFN, poder cobrar o valor das contribuições previdenciárias que não foram pagas, isso pode ter uma repercussão penal. O empregador que não paga, não paga as contribuições de seus funcionários normalmente, em princípio, pode-se cogitar de ser uma conduta criminosa também. Então, além da dívida tributária das contribuições que não Não foram é só uma pagas, dívida, pode, não é sempre que é o caso, mas Uhum. pode irá configurar um crime de apropriação indébita previdenciária ou outros crimes que têm a ver com esse tipo de recolhimento de tributos, dada a seriedade que é Uhum. A a necessidade desse necessidade dinheiro. do empregador cumprir essa obrigação. Porque não deixa de minimamente ter um constrangimento da pessoa chegar ao INSS buscando aquilo que ela sabe que é do direito dela, Sim, como não é uma caridade, é o meu direito, sim, tá pago e tal. Chegar lá e por culpa de um terceiro, que é o empregador, sim, o benefício não ser epa, cara, pago. tu não vai ter.
Por isso que é um risco muito grande o indivíduo, vamos supor que tem um empregado doméstico não formaliza, Sim. sabe? Porque aí vai estar em aberto essa questão. Mas eu também quero tranquilizar os empregadores que também pagando, a punibilidade é extinta, né? Tem a possibilidade de acontecer um crime, mas Uhum. pagando, tem dinheiro para pagar, mas assim, vai sempre gerar responsabilidade tributária, além de juros, correção, multa, e ninguém quer passar pela chateação, pelo constrangimento de responder uma ação penal por um crime de ordem tributária De fato. que este pode gerar. Então, qual é a situação? A pessoa deve sempre, diante da contingência, sendo um trabalhador, solicitar o benefício previdenciário junto ao INSS. É essencial o requerimento administrativo. A única pessoa que não precisa contribuir, como eu disse, é o trabalhador rural de subsistência, ou O então o pescador pescador. artesanal de subsistência. Não é? Essas pessoas, em tese, elas só precisam comprovar o O exercício dessas exercício. atividades. Não é? Em princípio, basta comprovar esse exercício. Pronto. E aí, no caso, a pessoa vai lá, vai atrás de um benefício por uma questão de saúde. É assim, um BPC, por exemplo, Uhum, enfim. E isso é negado de uhum, primeira. O que é que ela deve uhum. propor agora? O que é que Pronto. ela deve fazer? Essa questão é relevante porque, veja, você pode achar que tem direito ao benefício, mas o fato de você achar não quer dizer que você de fato tenha direito, né? Uhum. Mas você pode fazer esse requerimento administrativo e o INSS tem uma obrigação de lhe dar uma resposta. E essa resposta tem que ser num prazo razoável. Um dos grandes problemas que a gente está vivendo no Brasil e ainda vive são prazos extremamente exagerados para o INSS responder a esse pedido de benefício. É. Muitas vezes a pessoa está impedida de trabalhar, pede o benefício junto ao INSS, vamos supor um benefício por incapacidade ou por uma doença. O benefício, em princípio, só será pago depois que o INSS fizer uma perícia por um médico, no Uhum. qual ele vai avaliar se aquele teu problema de saúde realmente incapacita. E às vezes a pessoa pede o benefício, vamos supor, hoje, e aí a perícia está marcada para daqui a 3 meses, a perícia. Perícia. Ou até mais. E nisso você vai comer o quê? Vai viver de quê, não é? Então não é incomum na Defensoria Pública da União pessoas procurarem a Defensoria para pedir tão somente que esses prazos sejam Assim, encurtado, reduzidos. né. E até, assim, num cenário em que a gente tem, assim, acesso a Sim. a gente não está nos anos 90, é uma Não, tecnologia. isso já foi definido pelo Supremo. Ele Uhum. estabeleceu prazos mínimos. Não é para demorar 45 dias para um benefício por incapacidade mais singelo. Até porque, assim, Sabe? acredito eu, pela questão da natureza do benefício, Sim. como tu estava dizendo, é de caráter alimentar, A é a do questão básico a da questão pessoa. é a necessidade de dar também estrutura administrativa e humana para o próprio INSS, né. Uhum, Porque eu quero acreditar que o INSS não age assim por capricho do INSS. uhum. É porque às vezes pode faltar médico, pode faltar estrutura para atender as pessoas, para analisar todos esses pedidos. Uhum. Mas o fato qual é? Que já existe essa realidade de que esses prazos devem ser encurtados, não é? E que, se eles não são obedecidos, as pessoas têm um direito líquido e certo para que o seu pedido seja analisado e processado em um tempo razoável. E veja, geralmente as pessoas ganham esse processo, mas não necessariamente vão ganhar um benefício. Vão ganhar, veja a loucura, o direito, O teu pedido do direito. benefício ser analisado num tempo razoável. Infelizmente, isso é Ah, uma que realidade legal. brasileira. Aí depois, se o benefício for indeferido, aí você pode pensar se pode questionar este benefício judicialmente. E pode. Toda pessoa que pede um benefício junto ao INSS, Hum. ela pode questionar judicialmente esse indeferimento. O que é importante tratar sobre esse assunto é que, para questionar o benefício do INSS, que foi indeferido, é necessário que ele de fato tenha sido indeferido. Antigamente, as pessoas procuravam o Poder Judiciário antes mesmo de fazer o requerimento junto ao INSS. E, em alguns casos, o juiz mandava dar o benefício. Já ia pela via do É, judiciário do que do do, administrativo. do administrativo. Porque muitas vezes, principalmente no interior, as pessoas não têm muita instrução ou quem possa esclarecê-las. Uhum. Daí a importância de a gente tratar desse assunto, né, no nosso meio aqui, que a gente pode de alguma forma auxiliar. Então a gente já podia, assim, deixar informado quais são essas cautelas, esses Sim. cuidados que as pessoas Não. têm que tomar quando for pro processo. Primeiro passo: surgiu um problema que vai te impedir de trabalhar e você, de alguma forma, é segurado do INSS, você trabalha, tem contribuição, você pode solicitar o benefício junto a uma agência do INSS. Em princípio, você pode fazer isso até pelo Meu INSS, tem um aplicativo que todo mundo pode se No celular cadastrar, mesmo. no celular mesmo. E também tem um telefone, que é o 135 também, que eles dão informações, sabe? Ótimo.
e solicitar o benefício, informações que eles vão lá, o pessoal da estrutura administrativa do INSS vai dar toda a orientação. Outra coisa que é muito importante falar, para pedir um benefício no INSS, você não precisa da ajuda de ninguém. Claro que você pode pedir esclarecimentos, mas o que é que acontece muitas vezes, que eu já vi isso acontecer aos meus olhos, a pessoa tem direito ao benefício junto ao INSS, sendo que é uma pessoa sem instrução. Aí alguém esclarecido maliciosamente fala assim, eu vou conseguir o benefício para ti. Isso tudo administrativamente, não é judicialmente. Faz apenas um papel como se fosse um despachante. Sim. E faz um acordo com a pessoa que se ela for receber o benefício, tem que pagar tanto para ela. Tem um caso prático que eu vi de uma pessoa próxima, que ele tinha direito ao benefício, um indivíduo, seja, sei lá quem, auxiliou ele a receber o benefício administrativamente e fez um acordo com ele de R$9.000. De modo que assim, ele ganhou o benefício, uma aposentadoria, mas, tipo assim, metade do benefício, bem um ano, ia ficar para esse cara. O que é uma coisa totalmente absurda, porque tipo assim, a pessoa não precisava dele. E mesmo que precisasse, o preço que ele estava cobrando era uma loucura. Fora da realidade. Sendo que aí a pessoa tem medo de depois descumprir a palavra, tem medo de represália. Uma situação dessa contratual teria uma validade? Não, assim, não teria validade. Não teria validade. Mas da pessoa. O problema muitas vezes seja uma pessoa que possa intimidar outra pessoa humilde, entende? Que eu vou te prejudicar depois, eu vou fazer não sei o que com você. Eu acho que o ponto que eu queria... Não tem validade não, mas assim, as pessoas que não têm, assim, uma estrutura de informação adequada, têm medo. E acabam cedendo a esse tipo de pressão, esse tipo de extorsão, por puro medo. Daí a relevância da gente esclarecer isso. Ponto essencial. Ninguém precisa de ninguém para pedir para fazer um requerimento administrativo junto ao INSS. Você pode fazer sozinho e, claro que se alguém puder lhe auxiliar, é ótimo que lhe auxilie. Mas ninguém precisa, assim, pagar fortunas para pedir um benefício junto ao INSS. É isso que a gente está querendo dizer. Uma coisa que assim, coloca e que eu acredito que seja o grande caso desses constrangimentos que acontecem, não são um despachante qualquer, né? Mas que é observável aqui na minha santa ignorância, mais de experiência do que a gente escuta e vê na vida, que às vezes essas pessoas que se aproveitam dessas pessoas que estão numa situação de necessidade, de aposentadoria principalmente, né? É porque essa maldade vem dentro da própria família. Não, pode acontecer também. Vem da própria família, sabe? De você ver de alguém que se escora no aposentado e com ou sem procuração, mas é quem toma de conta. Não, acontece. Aí é o problema do abuso que acontece muito em relação aos idosos, né? Tem gente que toma conta do benefício dos idosos, né? Um jovem, um filho, uma neta, sei lá o que for, e deixa o idoso relegado, né? E gerencia. Com pouco. Isso é outro problema. Isso é outro problema que aí, assim, o Ministério Público pode atuar, tem conselho de idoso, né? Que pode analisar se o idoso está sendo social tá ali enganado também. Sim, a pessoa tem que fazer o requerimento no INSS. Se for um benefício por incapacidade e o prazo seja muito prolongado para analisar o benefício, a pessoa pode judicializar que o benefício seja analisado num prazo menor. Isso acontece, é comum na Defensoria Pública da União. Porque como o INSS é uma autarquia federal, então, os mandados de segurança, porque isso é um direito líquido e certo, assim, a mandado de segurança é uma ação especial que é mais rápida do que uma ação comum. Então é possível ingressar com mandados de segurança, tendo por objeto diminuir esses períodos de análise. De todo modo, se o benefício for indeferido, se o benefício dizer assim, for analisado, o INSS não, você não tem direito ao benefício, a pessoa poderá, então, ingressar judicialmente, porque já teve uma negativa do INSS. Já teve basta uma negativa, não precisa exaurir a instância administrativa, basta uma negativa do INSS em relação ao benefício. A pessoa pode judicializar esse pedido de benefício. E é interessante tratar sobre esse assunto, porque para pedir um benefício judicialmente que foi negado, você não precisa ter advogado. Você pode ir no setor de atermação da Justiça Federal, que esteja abrangida o seu domicílio, não é? Porque se a pessoa é do interior, vamos supor, se a pessoa é de Forquilha, se a pessoa é de Hidrolândia, sei lá, pode ir para a Justiça Federal de Sobral. Se a pessoa do Eusébio, pode ir para a Justiça Federal de Fortaleza. Enfim, a Justiça Federal hoje, no Brasil, ela abrange alguns interiores. Se o interior não é sede de Justiça Federal, aquela cidade está abrangida por alguma subseção de Justiça Federal. Entendi. Então a pessoa pode procurar a Justiça Federal do seu domicílio, procurar o setor de atermação, leva a sua
Identidade, CPF, comprovante de endereço, a negativa do INSS. Importante. E se for uma questão de incapacidade, um documento médico que ateste sua incapacidade. Com esses documentos, ela pode solicitar no setor de atermação da Justiça Federal um processo judicial para que o Poder Judiciário analise se aquela negativa foi válida ou não. E a pessoa pode ganhar judicialmente esse benefício. E pode procurar também a Defensoria Pública da União, que atua nas demandas federais, não é? Nos juizados especiais federais, e pode contratar um advogado de sua confiança, se assim preferir também. E é interessante isso, porque é uma forma que a pessoa tem, não é, de eventualmente um benefício que foi indevidamente indeferido, poder ser pago. E vejam só, pessoal, não é incomum a pessoa ganhar esse processo e muitas vezes ter valores altíssimos para receber. Às vezes é um benefício só de um salário mínimo. No entanto, o processo pode demorar 2 anos. Aí se acumula. Aí se acumula. Se ao final se reconhecer que aquele indeferimento foi indevido, em princípio o INSS vai ser condenado a pagar todos os meses que a pessoa não recebeu, corrigido e com atrasado, todos os atrasados com juros e correção, fora a implantação do benefício. E aí eu quero dar um conselho essencial também para as pessoas que nos acompanham. Eu já vi na Defensoria Pública da União a Defensoria ganhar um processo para a pessoa, para ter direito a um benefício. Já vi várias vezes, inúmeras vezes. Ganhar um processo para a pessoa ter direito ao benefício. O INSS recorrer. A pessoa já está até recebendo o benefício, mas está ansiosa, sonhando com os atrasados. Aí na cabecinha dela, ela pensa assim, o meu processo está demorando porque eu não estou com um advogado particular. Aí a pessoa coloca um advogado particular no processo para a defensoria sair, achando que isso vai fazer o processo andar mais rápido, e não faz o processo andar mais rápido, e o advogado vai ficar com um bom valor do dinheiro que ela tem a receber. Eu fico morrendo de pena dessa situação. Caiu de paraquedas porque acreditou na conversa de que... E são pessoas que não têm esclarecimento. Por isso que eu quero prestar esclarecimento. O fato do advogado ingressar num processo como esse não vai fazer o processo andar mais rápido. Se você já ganhou, é só esperar. É só esperar. Porque geralmente os advogados, numa situação como essa, que eu já vi, obviamente que não são todos os advogados que fazem isso, né? Mas assim, já observei isso acontecer na prática. Fazem contratos com as pessoas que já ganharam as demandas previdenciárias, estão aguardando apenas ser julgado o recurso do INSS para ficar com 20% ou 30% dos atrasados que a pessoa tem a receber. Veja, se só vai ser julgado o recurso do INSS, o advogado ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Ele só vai se habilitar no processo e ser intimado depois que o recurso do INSS foi julgado. Rapaz, eu não acho uma situação dessa assim, moral, não. Não, eu também não acho, não. É assim, como é que isso acontece? Como é que isso tem validade jurídica? Não, isso pode ser questionado, sem dúvida. A grande questão é que são pessoas assim, não são esclarecidas, mas em tese elas têm autonomia de vontade. Não, eu quero ter o meu advogado, é meu direito e pronto. Pode. Mas vai ter que pagar. Mas às vezes faz isso por ignorância. Eu sei. E obviamente eu não estou falando de uma forma geral. Conheço vários advogados espetaculares da área previdenciária que são corretos e que são éticos. Mas vez ou outra já vi isso na Defensoria Pública da União. A pessoa ganhar o processo, está muito ansiosa para receber os atrasados, aí acha que se colocar um advogado particular o dinheiro vai chegar mais rápido e não vai chegar. Que é só a decisão. Não vai chegar, porque é só para guardar a decisão do juiz, e o juiz não vai julgar mais rápido porque aquele advogado se habilitou no processo. Como antigamente era trinca os dentes, aguenta que vai sair. Então, assim, agora sim, é claro que se a pessoa assim tem condições e quer ter seu advogado, pode ter, por favor, tenha. Tá entendendo? Que ingresse com a sua demanda. Eu estou falando muitas vezes dos casos que a pessoa, assim, ou ingressa pela defensoria, ou então ingressa até sem advogado. Porque o INSS... E é bom saber até que tem esse caminho de ingressar pela defensoria Sim. ou sem advogado. Sim. Que assim, não há essa necessidade. Mas é claro, como eu disse, se a pessoa quer ser representada por um advogado, é direito dela. Sim, sim. Eu tô só, assim, deixando claro, meu conselho de quem tem uma certa experiência atuando nesse tipo de processo, não procure um advogado num processo ganho só por ansiedade. Porque se você fizer isso, você vai ter uma grande chance de ter que perder um pedaço do seu dinheiro de uma forma desnecessária. Eu não julgaria o advogado que recepciona a pessoa, cobra sua consulta, mas que nessa consulta ele justamente acalme o coração da pessoa, diga que é só uma questão de paciência, que a coisa vai dar certo. E assim, cada pessoa assim, sabe como conduz sua vida profissional. E é o que eu quero só tentar ajudar quem não tem esclarecimento. Sim. Quer ter seu advogado? Pode ter. Mas analise bem a necessidade.
Analise bem. O advogado é essencial à função jurisdicional do Estado. Sendo que nós estamos falando de um tipo de processo que, para instaurar, você não precisa, mas é bom. Se vai instaurar, ou vá pelo advogado ou vá pela defensoria, porque você está acompanhado por um profissional técnico habilitado, é essencial. O que eu estou chamando a atenção são situações peculiares nas quais a pessoa ganha a demanda, tem atrasados a receber e o advogado já vai atuar no processo já com o processo em grau de recurso, Sim. sabe? Porque aí ele não vai fazer praticamente nada e vai ficar com um pedaço dos atrasados das pessoas. É esse isso que fato que eu estou dói no chamando a atenção. coração. E dói no Dói no coração. meu coração. É. Exato, é só isso. Então, amiguinho, vamos lá pro nosso BPC? O BPC, irmão, ele é um benefício que não é de natureza previdenciária. Uhum. Ele é um benefício assistencial que é gerenciado e administrado pelo INSS. Isso é um presente ao nosso país ter condições de pagar um benefício desse tipo. Porque o que é que significa o BPC, o benefício de prestação continuada? Ele é um benefício que ele é pago a pessoas que são realmente pobres, de famílias que são muito humildes e que, além de ser de uma família pobre, você vai ter que agregar uma situação ou outra. Família pobre e você está incapacitado, ou família pobre e você é um idoso acima de 65 anos de idade. Uma coisa ou outra. Uhum. Você é de uma família muito pobre e é incapacitado, inclusive pode ser criança, que tem um impedimento de longo prazo. Tipo a questão de autismo. Qualquer impedimento de longo prazo pode caracterizar, mas a perícia vai ter que analisar isso. Uhum. Ou então, idoso acima de 65 anos de idade. Você pode ser um idoso de 65 anos de idade extremamente saudável. Se for de uma família pobre, vai ter direito ao BPC. Então, assim, é um benefício que ele existe para dar uma dignidade, uma qualidade de vida para as pessoas que são humildes e têm uma situação de fragilidade. Ou uma doença incapacitante ou uma idade avançada. Uhum. Entende? Para a pessoa poder custear as despesas naturais dessa situação peculiar. Aí, Não ficar na mão de ninguém ou ao Léo, né? Em relação ao BPC, ele é como se fosse uma aposentadoria. Uhum. Ele não chega a ser uma aposentadoria propriamente dita, porque o BPC ele não gera direito ao 13º. E o BPC ele também não gera direito à pensão ao cônjuge ou a um dependente. Sim. Ele é um benefício assistencial daquela pessoa. Daquela pessoa. Se fosse uma Personalíssimo. aposentadoria, poderia gerar tanto uma Sim. pensão por morte, como poderia gera um 13º. Mas o BPC é um salário mínimo, por isso que muita gente confunde ele com aposentadoria. Sim. Tem muitas pessoas que já me questionaram, fulaninho, uma mulher, uma senhora, né? Ela foi dona de casa, já tem tantos anos de idade, sempre trabalhou não, minto. Sempre foi dona de casa e já está com idade avançada, não tem um benefício. Ela tem direito a algum benefício? Uhum. Se ela for de uma família rica, ou não é nem rica, que tem uma estrutura confortável, minimamente confortável, não vai ter. Essa avaliação vai ser feita pelo INSS É o também. INSS que faz, inclusive com assistentes sociais, Uhum. sabe? Então, assim, vamos supor, e repito, o BPC, até uma criança que tem um impedimento de longo prazo pode gerar um direito ao benefício de prestação continuada, que a incapacidade, a situação peculiar, significa uma barreira que vai tornar a situação dela mais difícil do que em relação às outras crianças, sabe? Uhum. Então, assim, já vi acontecer um indivíduo, um homem é casado, tem um filhinho que é doente, que é uma doença que realmente é incapacitante, que geraria o direito ao benefício. Sendo que o casal não tem nenhuma renda. Eles são mantidos pelo pai de um deles, do casal, pelo avô da criança. Aí eles vão pedir o BPC para a criança. A família em si da criança não tem nenhuma renda. A criança está incapacitada, tem um impedimento de longo prazo. Mas o INSS indefere o benefício porque analisa a casa que ela mora, os móveis que tem naquela casa, a estrutura econômica como um todo, para verificar o grau de miserabilidade dela. Então, não basta não ter uma renda formal. É feita uma análise contextual, social, que é feita por um parecer social sobre aquela família para verificar se de fato ela vai gerar direito ao benefício, que ele tem por objeto, não é o fato de você não ter nenhuma renda, ela tem por objeto realmente a necessidade. A necessidade, que vai ser a questão da família de baixa renda, agregada com ou a deficiência, longo prazo, né? Um impedimento de longo prazo, ou então a idade avançada a partir dos 65 anos de idade. Aí eles fazem essa análise da renda, a lei dá um critério geral, que é a renda familiar, para gerar direito ao benefício de prestação continuada, ela tem que ser uma renda que tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo por membro da família.
você tem que pegar um salário mínimo e dividir por 4. Se der isso, em princípio, dá para viver. Se passar, aí que dificulta. Mas o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que é um critério que é sugestivo, indicativo. Não é um critério absoluto. Então, assim, ainda que passe, Pode ainda ser esse critério de 1/4 do salário mínimo pode gerar direito ao benefício de prestação continuada. uma Ok? questão subjetiva, cada caso é um caso, por isso que é E avaliada. tem outro detalhe. Se você é um idoso e recebe um benefício que seja só de um salário mínimo, a tua renda não vai computar para essa análise. Então, é possível que um casal, marido e mulher, cada um receba o benefício de prestação continuada. Porque a renda de um, vamos supor, se dividir isso por 2, é da metade do salário mínimo para aquela família. Sim. Mas aí, como é só um salário mínimo e é um idoso que, em princípio, teria direito ao BPC, aquela renda não é computada. Não computa. É uma forma de proteger ele. Né? E tanto pode ser BPC ou uma aposentadoria. Vamos supor que o idoso recebe uma aposentadoria. Sim. Não vai computar se for um salário mínimo. Se for um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, assim, a lei dá uma abertura para que o benefício seja concedido. A lei é a jurisprudência. Isso aí foi jurisprudencial e depois veio o Estatuto do Idoso prevendo esse dispositivo específico, Para sabe? essa garantia, né? Mas que beneficia também crianças incapacitadas. Para a gente finalizar o assunto, o que é que você pode colocar em relação a isso sobre as crianças com autismo? Na verdade, assim, o BPC ele é pago a crianças que tenham qualquer tipo de incapacidade ou impedimento de longo prazo, que em relação a elas crie barreiras que elas não possam ter uma vida normalmente como outras crianças têm. Então não é só o autismo, qualquer problema de que uma criança venha a ter, isso pode gerar um direito ao benefício, desde que ela faça parte de uma família de baixa renda. Sim. Não é? Então, nesse caso, ela vai ter esse direito. O autismo ele pode gerar o direito ao BPC. Uma criança, assim, em favor de uma Não é um criança. fato certo. Não é um fato certo. Inclusive, está tendo uma discussão hoje, jurisprudencial, quanto a isso, que vai ter que ser definido, porque nós temos uma lei federal que incluiu qualquer grau de autismo como um tipo de deficiência. Aí o que é que se está discutindo? Se por posição de lei autismo é deficiência, então não precisaria nem de perícia na criança para verificar se ela tem direito ao benefício de prestação continuada. Bastaria checar a questão da renda, e se é certo que ela tem o autismo, isso por si só já geraria o benefício, ainda que não seja feita uma análise sobre o grau de severidade daquele autismo, sabe? Está sendo questionada ainda a questão do espectro, então... Do grau de severidade do autismo, entende? Assim, existe uma lei que dá uma abertura para você aceitar que você não precisa verificar o grau desse autismo, para proteger as famílias que têm crianças assim, né, que têm essa necessidade especial. Mas assim, isso ainda está em discussão, porque a tendência é que o INSS faça uma perícia, porque o autismo tem vários graus, não é? Sim. E que, assim, pela experiência que eu tenho em situações como essa, eu acho que não, assim, para as pessoas que eu auxilio, que eu presto assistência jurídica, que eu defendo e já defendi, eu digo que o simples fato do autismo se estar caracterizado vai gerar o direito ao benefício, porque isso está na lei. Está na lei. Foi como se fosse uma opção do Estado brasileiro de entender que essa condição, em tese, aliado à miserabilidade, deve gerar direito ao benefício. Mas a tendência, eu acho, é que o Poder Judiciário entenda que seja necessário fazer, de fato, uma perícia para analisar o grau de severidade desse autismo. E aí estabelecer o grau que vai receber o benefício e o grau conforme o caso concreto. Se realmente for um autismo severo, grave, que demande uma situação peculiar. Mas isso ainda está em aberto. E, em princípio, pela disposição legal, é possível defender a tese de que basta ter o autismo e ser de uma família de baixa renda, que, em tese, pode se pedir o benefício. Sabe? Em princípio... Em tese, existe essa possibilidade. Então não deixem de correr atrás. Mas assim, se vai dar certo ou não, é algo que aí é incerto. Eu coloco como incerto. Porque a tendência é que o INSS faça a perícia e o que o INSS vá aferir o grau de severidade desse autismo para gerar direito ou não ao benefício. Mas isso ainda vai ser definido pelo Poder Judiciário. Se basta o autismo sem nenhum grau, sem distinção de grau de gravidade, não é? Ou se é necessário que de fato seja algo mais sério. E aí vem agora, assim, pergunta assim que vem de paraquedas. Tem como esse benefício ser suspenso? Todo benefício tem que ser como suspenso, né? Suspenso. Ele é provisório. Ele é provisório. Essa pergunta é muito importante, porque veja, como a gente está abordando, ele é pago para quem vive numa família de baixa renda e ele é pago diante de uma situação peculiar, se a idosidade avançada e uma deficiência.
Então, a pessoa tem que estar inscrita no Cade Único. Esse Cade Único tem que constantemente ser renovado para verificar como é que está a renda familiar, Uhum. sabe? Se o INSS identifica, que existe uma pessoa da família recebendo o benefício e que é uma família que não se enquadra no perfil de renda, o INSS, além de cancelar o benefício, ainda pode cobrar o tempo que a pessoa recebeu. Isso ainda pode Ainda acontecer. pode acontecer. Claro, Então a claro, pessoa tem que estar bem informada claro. de que. Não, a pessoa não pode querer enganar o INSS. Uhum. Porque enganar o INSS é enganar o Brasil como um todo, né? Porque a pessoa não tem direito ao benefício, então burla informações É para porque, tentar gerar mas o direito. que eu imagino é que vem até da própria falta de informação da pessoa, entendeu? Sim. Não tem um dolo nessa Não, situação, entendeu? não, assim, qual é a grande questão? Se não tem dolo, é prescritível essa cobrança. Uhum. Se não tem dolo. Se tem o Certo. dolo de enganar, é inclusive Aí, imprescritível. 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 Porque qual é o raciocínio? O raciocínio é que a pessoa se enriqueceu indevidamente. Recebeu o benefício sem ter direito a isso. Então, em princípio, o INSS tem direito de cobrar de volta. Agora, se a pessoa vai pagar ou não, isso aí é outros 500. Porque a pessoa só vai pagar se tiver patrimônio para pagar. Se realmente for uma pessoa humilde que não tinha condições de pagar e tal, não tiver bens penhoráveis, vai ficar uma cobrança que logo depois também vai prescrever. Entendi. Sabe? Mas, em princípio, é um benefício que assim, ele é temporário e tem que constantemente ser verificado se os requisitos ainda estão sendo preenchidos. E aí a gente faz essa ressalva. Se eventualmente a pessoa passa a ter renda, alguma coisa do tipo, assim, em tese o direito ao benefício se encerra, não é? E o INSS pode cancelar o benefício. E eu acho prudente, assim, que a pessoa, ela mesma procure, sempre verificar, se ela tiver na dúvida, que ela mesma comunique ao INSS, olha, a minha situação familiar agora está assim e tal, para que seja verificado se o direito persiste. Porque existe essa possibilidade dela ser cobrada posteriormente. É interessante saber disso. Tá consciente de que isso pode acontecer, né? Não é uma, Sim. não é uma garantia. Não, muito dos nossos processos, que às vezes assim a gente atua também para defender as pessoas que estão sendo cobradas. De Sim. fato, o que você falou, muitas vezes a pessoa está recebendo o benefício, mas desconhecia que não podia receber o benefício. São pessoas leigas. São pessoas leigas e, em tese, se entendia que eram verbas alimentares, né? Uma Uhum. verba alimentar você não é obrigado a restituir se você as recebeu de boa fé. Se ficar caracterizado de fato que a pessoa não mentiu, estava de boa fé o tempo todo, em tese nós temos defesa para essa pessoa para não ter que pagar nada, sabe? Já tem um Assim, procedimento tem entendido, né? defesa, mas o juiz vai decidir. Eu sei. O juiz vai decidir, porque a regra que o STJ colocou lá em cima é que se você recebe o benefício da forma devida, você tem que devolver. A regra é essa. Ó, A não ser que tenha sido um erro da própria administração que não verificou adequadamente, assim, que você não não tinha foi o direito. cadastro não foi renovado e que a pessoa O fato qual é? Assim, a regra é que tem que restituir. tem que. O STJ decidiu essa questão, antigamente não vigorava isso. Hoje, se a pessoa entra na justiça e consegue uma liminar para receber o benefício, se depois ela perder o processo, ela tem que devolver. Isso aí é porque o juiz mandou pagar, tá entendendo? Tendo como devolver também. O juiz mandou o INSS pagar e a Não, pessoa vai ter que devolver. eu toco nesse ponto, maninho, porque muito me deixa revoltado quando a gente escuta até em programa de mídia, de rádio, certo? Que vem a opinião opiniosa, né? Que acha que um benefício desse é uma esmola dada por motivos políticos, interesses ideológicos e tal, e que as pessoas fazem isso de má fé, as pessoas tomam isso de má fé, sabe? De que eu acredito que não. Eu acredito muito na questão da ineficiência da própria condição de atualizar um cadastro desse, das dificuldades. Muita gente está numa condição de carência que está no meio do nada. Tem que fazer uma viagem uma vez por mês, uma vez por semana para um grande centro para poder ter acesso a uma agência do INSS. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, eu me incomodo quando alguém coloca na mão da população Essa responsabilidade que deve ser do Estado. Não, de fato sendo que como eu te disse, é necessário sempre ter uma análise assim, cautelosa em relação a tudo isso, porque da mesma forma que existem pessoas ignorantes, existem pessoas que utilizam o INSS para cometer crimes, não é? Sim. Às vezes, espertalhões, assim, vez ou outra, algum agente vinculado ao INSS mapeia pessoas assim, enfim. Existem várias ações penais que têm por objeto fraude na concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais. Isso acontece. Demais, demais. Por isso que é necessário ter essa cautela. E eu acho que foi por isso, assim,
a minha lógica, a verba alimentar, no caso da pessoa que não tinha direito ao benefício, a verba alimentar você não tem como vomitar ela de volta. Não. Principalmente se você é uma pessoa simples, singela. Uhum. Não é? Mas é como eu te falei. Em princípio, tem que devolver o dinheiro se você não tinha direito ao benefício. Todavia, se você estava de boa fé e passou a receber o benefício porque a administração também errou, se equivocou de dar o benefício, a própria administração não tomou cautelas que ela deveria ter tomado, você tem defesa. Uhum. Você tem defesa. Mas ainda assim não é fácil, porque o juiz vai ter que analisar. Porque, como eu estou te falando, existe a regra agora que tem o dever de restituir. Mas se tiver que restituir, se a pessoa também não tiver patrimônio, vai ficar a dívida em aberto e logo depois ela prescreve. Uhum. Sabe? Mas é um fato. Se você recebe um benefício sem ter direito, a regra é a devolução. Ok? Beleza. Pois, minha gente, espero que vocês tenham aí tirado as dúvidas. Mais dúvidas, por favor, deixe nos comentários, que aqui a gente vai tentar dialogar com vocês e poder trazer já estudados para responder o que vocês deixarem para a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Fique com Deus. Agora.